Quero começar a mensagem dessa manhã fazendo 3 perguntas para você. A primeira delas, o que é igreja para você? Não precisa me responder, mas pensa. O que é igreja para você? Fomos nós, alguém respondeu. A Bíblia fala que igreja é eclesia. Eclesia, quando você estuda no grego, significa chamados para fora. Ou seja, igreja tem muito mais a ver com uma missão que nós realizamos, com algo que nós fazemos, com algo que o Senhor nos manda fazer, do que com estruturas. Igreja é um chamado que nós temos para fora. Segunda pergunta que eu queria fazer para você. Onde é a igreja? Onde é a igreja? Porque se você estuda história um pouco, você vai descobrir que as igrejas já se reuniram em casas, já se reuniram dentro de cavernas, as igrejas já se reuniram dentro do Coliseu, por exemplo, as igrejas já se reuniram dentro dos templos. A igreja da nossa geração descobriu algo interessante, que nós conseguimos ser igreja através das telas dos nossos periféricos. Mas onde é igreja? Será que existe esse espaço físico? Será que existe esse local? E a terceira pergunta que eu queria fazer para você nessa manhã é: quem é a igreja? Quem é a igreja? Porque se nós já entendemos que igreja é um chamado para fora, que igreja não tem muito a ver com local, com espaço físico, então quem é a igreja? Porque a gente fica nesses contextos subjetivos, como se a igreja ela fosse um ser inanimado, como se a igreja fosse um ser. Nós estamos falando da igreja, mas igreja tem cara, tem corpo. E a Bíblia nos fala sobre isso, que a igreja é o corpo de Cristo. Igreja é feita por pessoas, então, a começar da sua cabeça, a começar daquele que pensou e projetou a igreja. Ele não era um ser inanimado, ele era Deus, mas ele também esteve aqui. Então, aquele que pensa a igreja, que projeta a igreja, que reflete sobre ela, é Jesus. E nós, discípulos dele, devemos ser igreja como ele foi, então. Então, se igreja não tem a ver com local, tem a ver com a gente. Eu preciso, nessa manhã, olhar com vocês um texto das Escrituras para que a gente volte lá no nosso DNA. Eu sempre acho que quando a gente começa a ver algumas coisas erradas dentro dos passos que damos como igreja, ou dentro dos passos que damos em qualquer estrutura, o problema não estão diretamente ligados aos passos errados, mas está na sua essência, na sua substância, naquilo que levou você a tomar decisões. Se nós não compreendemos, então, o que é igreja, biblicamente falando, não tem como sermos igreja nessa geração. Para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, ou carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo para se apegar. Mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Baseado nesse texto, eu quero conversar com você pelo menos sobre 4 princípios que Jesus estabelece quando ele fala sobre igreja. E olhando para esses princípios que Jesus estabelece,
eu quero trazer 4 aplicações, então, para a nossa história. Hoje, como ser igreja em 2024, já beirando 2025. Já está acabando o ano. E começa a chegar o tempo onde você começa a fazer aquele monte de lista de coisas que você não vai cumprir o ano que vem. E eu queria que realmente, quando você fosse pensar o que é ser igreja para 2025, que esses princípios estivessem na sua lista de prioridade. Não para que você fizesse uma lista e não cumprisse, mas para que você cumprisse e realmente, eu e você, sejamos igreja do Senhor Jesus Cristo nessa geração. A igreja de Filipos é uma igreja muito interessante. Você pode ler a história dela lá no livro de Atos. Ela começa com a conversão de uma mulher chamada Lídia. Depois disso, o apóstolo Paulo é preso. E aí há a conversão de uma família, a família do carcereiro. Uma história muito conhecida por mim e por você. Ela também é interessante porque ela é a primeira igreja plantada fora do arraial de Israel. Ela é uma igreja que foi plantada em solo europeu. O apóstolo Paulo tinha muito carinho por essa igreja. Gostava dos irmãos de lá, principalmente porque esses irmãos ajudam o apóstolo Paulo. Se você abre a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele fala sobre os crentes da Macedônia, provavelmente essa região onde estava Filipos. Fala que esses crentes ajudaram o apóstolo Paulo, mesmo com as suas dificuldades, mesmo não tendo como ajudar o apóstolo, eles se juntaram e mandaram assistência para o apóstolo Paulo, que sobrou, que foi além das suas necessidades. Então, quando nós olhamos para a igreja de Filipos, nós pensamos e entendemos que a igreja de Filipos foi uma igreja que surge de uma maneira sobrenatural, que há conversões no seu início, que nós vemos Deus agindo miraculosamente na vida do apóstolo Paulo na plantação dessa igreja, que essa primeira geração de igreja havia compreendido que Deus estava cuidando deles e logo eles precisavam então cuidar das outras pessoas. Mas nesse momento aqui o apóstolo Paulo precisou escrever uma carta para eles, para trazer memória a algumas coisas. E eu já ensinei nesse púlpito, só quero te trazer então a memória. O apóstolo Paulo, ele nunca escreve uma carta para falar de coisas carinhosas com as igrejas. Todas as cartas do apóstolo Paulo, elas chegam então às pessoas que têm que ler, porque o apóstolo Paulo ficou sabendo que alguma coisa naquela comunidade não estava legal. Se fosse nos nossos dias, ele pegaria o telefone e mandaria um WhatsApp, um áudio para que a igreja ouvisse. Nos dias do apóstolo Paulo, o que ele faz? Escreve cartas, para que as cartas chegassem então nessas comunidades e as correções certas fossem feitas. A primeira coisa que eu queria que você guardasse, então, depois de todo esse contexto que nós estamos falando aqui, é que para sermos igreja, nós precisamos não estar apegados às circunstâncias aqui dessa terra. Olha o que o texto começa dizendo. Porque ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo para se apegar. Preste atenção comigo. O nosso Senhor Jesus Cristo estava um dia plenamente no céu, tomando seu chimarrão e comendo pão de queijo com Deus, conversando com o Espírito Santo, vendo os anjos cantando e tudo acontecendo dentro da eternidade. Quando surge então um grande plano, um grande propósito para a vida dele, que seria encarnar, ensinar aquela criação de Deus, como é o varão perfeito, como é ser templo de Deus, como é ser estrutura do Senhor, como um ser carnal tem uma relação com o seu Deus Criador. Naquele momento, o Pai fala ao Filho sobre a missão. E o apóstolo Paulo aqui, dentro da sua eclesiologia, então nos ensina que esse Jesus que havia encarnado, ele não levou em consideração que ele era Deus. Antes, ele por si próprio abriu mão da sua glória para encarnar aqui e viver entre nós. E quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos que não foi grande coisa. Nós sempre temos essa tendência de olharmos para os sacrifícios alheios e achar que não são grandes coisas. Para você ter uma noção do que Jesus abriu mão, eu queria convidar você, quando você chegar na sua casa hoje depois do almoço, a ler Isaías capítulo 6, e você ter uma noção do que é o trono da glória de Deus. Eu queria convidar você para ler o livro de Apocalipse e ter as percepções que João teve a respeito desse local que Jesus Cristo abriu mão para que ele estivesse aqui.
Foi algo tremendo. Foi algo precioso demais. Mas em nenhum momento, você vê Jesus, durante os evangelhos, jogando isso na cara dos apóstolos. Ou com as pessoas que ele estava interagindo. Você não vê uma história de Maria ainda com o Messias no seu ventre, dizendo que Jesus deu um chute mais forte na barriga dela, porque afinal de contas ele era o Criador. E agora estava dentro da barriga de uma mulher criada por ele. Você não vê Jesus em nenhum momento respondendo de maneira ríspida a Pedro, ou então quando ele chama a conversão o apóstolo Paulo, xingando o apóstolo Paulo, porque ele era Deus. Não. Ele abriu mão da sua glória. E aí tem uma aplicação muito simples disponível para você. Qual é a glória que eu e você precisamos abrir mão se nós queremos ser discípulos de Jesus nessa geração? O que você precisa abrir mão? O que você precisa deixar de lado para que você possa servir ao Senhor e ser discípulo realmente dele? Porque é esse o chamado. O chamado não é para que você seja igreja e venha para templos confortáveis, onde você senta em poltronas confortáveis, onde você tem um ar-condicionado, onde você tem um pastor que vai ministrar a palavra para você, dentro de uma estrutura com... Não é esse o chamado para você. O chamado de Jesus, ele nos chama dizendo que se você quer ser discípulo dele, você deve tomar a sua cruz e seguir a ele. Você precisa sair da sua zona de conforto para então seguir ele. Por que você precisa abrir mão nessa moeda? Porque se o seu Senhor abriu mão da glória dele, eu e você, como igreja, precisamos abrir mão de algo também. Mas o texto segue, e no verso 9 o apóstolo Paulo fala assim. Desculpe, verso 7. Mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. E sendo encontrado em forma humana, se humilhou a si mesmo. Se nós não devemos nos apegar às circunstâncias, nós devemos então aprender que nós somos chamados a servir a quem nós fomos enviados. Nós temos uma tendência de achar que serviço tem a ver, está linkado com assistencialismo. Então nós achamos que uma igreja que serve é uma igreja que ela sai da sua zona de conforto e ela vai para as periferias da cidade. Levar cestas básicas, levar alimento, levar roupa. A gente acha que isso é ser servo. Também é. E eu já falo sobre isso. Nós vamos olhar para Jesus primeiro. Jesus, ele abre a mão da sua glória, como nós já lemos no texto. Ele se esvai para servir as pessoas. E perceba, Jesus realmente ele anda com as periferias da sua geração. Ele anda com prostitutas. Ele senta à mesa com beberrões, com alcoólatras. Ele senta à mesa com pessoas que estavam na periferia da sua geração. Mas ele também senta com os doutores da lei. Ele também senta com os publicanos. Ele também senta com pessoas que tinham grande dinheiro na sua geração. Porque ser servo não tem a ver com assistencialismo. Ser servo é você estar disposto, estar disponível, estar na posição de escravo das necessidades alheias. E nem toda necessidade humana se resume ao dinheiro ou à falta dele. Eu quero contar um testemunho que não é meu, mas ele é público. Reverendo Ricardo Agreste, quando ele planta a comunidade Chácara Primavera, ele é chamado a plantar a Chácara Primavera num dos condomínios mais ricos da cidade de Campinas. E ele conta a história da igreja dentro dos seus livros, falando assim, Deus não está me chamando para isso. Deus não me chama para falar para ricos. Deus me chama para falar para pobres.
Os ricos não precisam disso. E ele conta nas suas histórias que não, Deus estava chamando ele para estar lá, na nata de Campinas. Os anos se passam, aquela comunidade ela é plantada. Hoje, talvez uma das igrejas presbiterianas mais fortes que nós conhecemos. E o testemunho do reverendo Ricardo sobre essa comunidade é muito simples. Ele descobriu que pessoas ricas e pessoas pobres têm a mesma necessidade, que é Cristo. Talvez o rico não tenha o problema que eu e você temos. E chegar no final do mês e pensar se a gente vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, de água, do condomínio. Mas ele tem outras necessidades. E a resposta é a mesma. Cristo Jesus. Eu lembro que na década de 90 houve um ápice de missões nas igrejas. E quando alguém era chamado, por exemplo, por Deus para servir na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas falam assim, não, é muito fácil ser missionário na Disney. Você tem que ser missionário na África, no Oriente Médio, nesses lugares. Nós somos chamados, e aqui está a aplicação desse ponto, para servir aonde o Senhor nos colocar. Você tem acesso a pessoas dentro do seu universo que eu não tenho. Da mesma forma, eu tenho acesso a pessoas dentro do meu universo que você não tem. E se nós estamos nos relacionando com essas pessoas, e se nós queremos ser igreja como o nosso mestre foi, nós precisamos servi-las. Seja levando um prato de comida e suprindo as suas necessidades, seja sendo ouvindo então as suas mazelas e apresentando Cristo Jesus. Jesus fez isso. Paulo fala que ele se humilhou e que ele serviu a sua geração. Terceira ideia que eu queria que você guardasse então sobre esse texto, porque o texto continua dizendo assim, ele se humilhou a si mesmo e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor, ele não olhou para as circunstâncias, logo ele espera de mim e você como igreja também não olhar para as circunstâncias. O nosso Senhor, ele serviu a todos a quem ele foi enviado. Então, se nós queremos ser igreja, nós precisamos também servir a todas as pessoas que nós fomos enviados. Mas o texto continua dizendo que esse Deus que encarnou, que serviu as pessoas, ele foi obediente. Obediente. Até a morte. E não uma morte qualquer. A morte de Cristo. A cruz era uma maldição nas Escrituras. A cruz não tem essa beleza que ela tem hoje para mim e para você. Somente os piores iam para a cruz. A morte da cruz é uma morte angustiante. O que aconteceu com Jesus nos relatos bíblicos é algo miraculoso. Porque há relatos na história de pessoas que agonizaram por semanas, presas à cruz. Porque ao você ficar com seus braços abertos, preso a uma cruz, você começa a enfrentar uma grande batalha. Você vai esvaindo as suas forças e você precisa relaxar. E a partir do momento que você relaxa o seu corpo, o seu próprio peso pressiona os seus pulmões e você não consegue respirar. Então, apesar da dor que você está sentindo, porque você está preso com pregos, você vai lutar para você subir de novo, respirar um pouco e ficar mais um tempo vivo. Por isso que a cruz, como acontece no relato das Escrituras com Jesus, era uma cerimônia às vezes que duravam semanas. Era um show de horrores da época. Pior do que o jogo do Vila Nova quando você assiste. As pessoas paravam para olhar. Paulo fala que Jesus foi fiel e foi obediente até essa morte. E aqui eu queria te deixar um asterisco somente sobre esse Jesus que foi fiel até a morte. Cada espinho que ele sentiu na cabeça, ele sabia a dor que ele iria sentir. Cada cravo que penetrou o seu corpo, ele sabia a dor que ele iria sentir.
o peso de cada grama da cruz que ele carregou, ele sabia o que ele ia sentir. Isso só falando humanamente. Sentir o peso da ira de Deus sobre as suas costas, ele sabia que ele iria sentir. E ele foi obediente. Ele obedeceu. Por vezes, e aqui a aplicação, eu e você deixamos de obedecer ao Senhor por coisas muito menores, muito mais simples. Nós vendemos a nossa alma por um prato de lentilha. Nós deixamos de obedecer ao Senhor para ter alguns instantes de prazer. Nós deixamos de obedecer ao Senhor por causa de ganância. Nós deixamos de obedecer ao Senhor quando Ele nos manda fazer algo pelas coisas mais podres e ainda temos a cara de pau de achar que nós estamos plantando a igreja de Cristo Jesus. Daquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós estamos plantando realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos hoje ter uma posição muito firme contra o pecado. Nós deveríamos hoje ter uma posição muito firme contra aquilo que entristece ao Senhor. E parar de dizer, pastor, a carne é fraca. Ou como eu brinquei essa semana na minha candeia, eu estou cansado de ouvir, quando eu me relaciono com um cristão, e as pessoas chegam na cara dura para dizer para mim, pastor, eu pequei, mas foi sem querer. Não foi sem querer, fera. Ninguém mente sem querer. Ninguém rouba sem querer. Ninguém fala mal do outro sem querer. É porque você quis. Só que quando você olha para a cruz, é tão angustiante que você precisa de desculpas. Desde Adão foi assim. Eva fez a mesma coisa. Pedro também faz. Por que você acha que eu e você não vamos fazer? Mas eu queria desafiar você. Nessa manhã. Se nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Mas há uma quarta questão que eu queria deixar também com vocês essa manhã. E desculpe estar correndo, que nós estamos com o tempo bem tomado. Mas o texto termina dizendo assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Ele é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Depois Ele abre mão da sua glória. Servir as pessoas que Ele precisava servir. De ser obediente até a morte. O terceiro dia nos revela algo muito precioso. E aqui quem vai falar sou eu, não está na Bíblia, tá? Eu acho que os anjos ficaram muito angustiados nos 3 dias, de sexta até domingo. Por quê? O sacrifício havia sido feito. O Filho de Deus, o Cordeiro, então, foi imolado pelo meu e o seu pecado. Os anjos, assim como eu e você, não são oniscientes. Durante 3 dias, talvez, viveram a angústia de saber se o sacrifício havia sido aceito. Porque não era a morte o bem mais precioso, o que mais importava. O sangue inocente sempre paga pelo culpado. Mas até então, nenhum cordeiro havia ressuscitado. Todos morriam, eram queimados até os ossos. Nenhum voltava para contar a história, mas o nosso Senhor voltou. O sacrifício foi aceito. Deus agora não está mais em guerra com a sua criação.
E aí Paulo faz esse hino, dizendo que o Pai o exaltou, então, sobre todas as coisas. E que ao nome dele, todo joelho vai se dobrar. Toda dura serviço, toda a criação vai reconhecer um dia que Ele é o Senhor. Que aí a aplicação é muito simples. Se nós queremos ser igreja de Jesus, mas nós não estamos buscando a glória de Cristo, se as nossas canções, se as nossas pregações não glorificam ao Senhor, nós precisamos rever os nossos conceitos. Como foi ensinado aqui semana passada, se a nossa vida não canta ao Senhor, nós precisamos rever os nossos conceitos. A igreja se tornou um rito, um clube que você frequenta, mas ela não é o propósito eterno. Ela não está estruturada no seu DNA. E aí eu quero terminar a mensagem dessa noite contando uma história particular. Porque normalmente, e esse é o mal da nossa geração, as pessoas vêm ao culto e elas querem ouvir palavras de vitória. Que Deus vai te dar bênçãos sobrenaturais. E aí vem um pastor falando que você precisa mudar de vida. Rever os seus conceitos. E você talvez pense no seu coração. O que esse pastor está pensando? Quem é esse cabra para falar isso para mim? Não é fácil falar para você. Porque a mensagem tem a ver com o meu coração. Semana foi uma semana muito difícil na minha casa. No final de semana passado eu descobri que uma pessoa muito cara a mim foi internada no hospital. Ao chegar no hospital, o médico falou, não tem mais nada para fazer. O câncer já havia tomado conta de tudo. Ontem pela manhã, eu recebo a notícia que essa pessoa faleceu. E é angustiante. Você para a 2.600 quilômetros de distância. E você não está junto com a sua família para dar um abraço. E aí eu subo num púlpito para pregar para você dessa maneira, porque o Senhor fala ao meu coração da mesma maneira que fala ao seu coração. De que eu preciso priorizar o reino de Deus. E enquanto eu não equalizar isso na história da minha vida, essas outras coisas não têm sentido. Porque quando eu choro, eu posso olhar para as Escrituras e saber que existe um Espírito Santo que é consolador. E que essa pessoa tão cara que eu perdi, um dia nós vamos estar juntos novamente. Por causa dessa palavra. Então eu preciso priorizar algumas coisas. Pastor, é gente que nem você. Então talvez você chegou aqui nessa manhã com uma semana difícil também. E vai ter uma semana pela frente que você vai enfrentar que é complicadíssima. E que você queria sair daqui forte, reestruturado. Eu queria te desafiar então, meu irmão. Da mesma maneira que Jesus desafiou. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Porque é dessa maneira que a mente de Cristo ela é gerada em nós. E nós começamos a ter a percepção de que tudo aqui é como o algodão. É como a palha que vai passar. Hoje está dolorido. Mas vai passar. Vai chegar um dia que essa inimiga nossa chamada morte não vai existir mais. Porque foi o nosso Senhor que teve a ideia de plantar a sua igreja que prometeu. Eu queria desafiar você então. Seja igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Goiânia.
Não tem mais tempo para brincar. Eu e você precisamos ser igreja do Senhor Jesus Cristo nessa geração. E eu queria então te dar esses instantes para você orar. Talvez o seu coração está dolorido como o meu. Talvez você está ansioso com o que você precisa resolver. Mas eu queria que você colocasse isso nas mãos do Senhor. Baixe sua cabeça. Vamos orar.